Fala nerds, começando esse giro do hype assim, daquele jeitão, para os fãs da Marvel, assim como nós aqui, estamos muito felizes com este trailer e hoje nós vamos falar sobre esse giro do hype, especificamente sobre Vingadores Doomsday, que chega em 17 de dezembro e contando pra ver este filme, viu, nerds? Então se liga, já se inscreve aqui no canal, que o Giro do Hype aqui na nossa Nerd Sem Fio TV é de lei trazer o que é de melhor da cultura nerd pop, que tá mais hypado no momento. E vamos falar hoje sobre esse trailer e também aqui nas redes sociais, aqui embaixo, os links estão disponíveis aqui no nosso vídeo, aqui embaixo, ó, na descrição, para você seguir as nossas redes, viu? O Nerd Sem Filtro, o Nerd Clube, onde a gente divulga trailer, teaser, os posters, imagens e muito mais. Passa aqui na descrição, confere os nossos links e também das nossas colunas, beleza? Bom, agora vamos falar sobre aí Vingadores Doomsday ou Vingadores Doutor Destino. Ó, primeiramente, é importante a gente falar que na semana passada, o Giro do Hype, a gente falou sobre a possibilidade de termos um trailer até dia 25. Eu acreditava que sairia dia 25. Mas a Marvel sempre surpreendendo a gente, sempre adiantando, soltou este trailer aí. Muitas coisas a gente já tinha até comentado que tínhamos visto, né? E também algumas pessoas a gente tinha comentado com relação a alguns detalhes sobre um possível trailer do Doutor Destino. E vale ressaltar, este trailer é sobre ele, Eu já quero até fazer uma ressalva aqui com relação ao trailer de Vingadores Doomsday, ou Vingadores Doutor Destino, que havia uma discussão entre os fãs, quem seria a voz do Doutor Destino. A gente sabe que o Marco Ribeiro é o cara que dubla aí o Robert Downey Jr. e ele está de volta dublando agora o Doutor Destino, mas obviamente o Robert Downey Jr., né? Então continua tudo mesmo e ainda maravilhoso, viu? Eu gosto muito de assistir dublado, todo mundo sabe disso. Então, ó, Marco Ribeiro tá de volta com a voz aí, obviamente, do Doutor Destino, mas dublando o Robert Downey Jr., um cara que ele já conhece e dubla há anos. E agora a gente vai falar também sobre o trailer, os detalhes que, assim, a gente quer destacar aqui com relação ao trailer. Primeiramente, acho que os encontros é o tema principal, né, desse filme Vingadores, né? E é sempre legal os crossovers. Eu acho que é uma das coisas mais legais que tem no universo nerd, é os crossovers, e vamos falar sobre este aqui em específico. Nesta cena a gente vê dois momentos, né, de crossovers dentro de Vingadores Doomsday. A primeira imagem, você vê que a Marvel ela faz questão de mostrar a ideia do filme, né? Na primeira, você vê separado a Terra ali do Quarteto Fantástico, com a Terra, ali, no caso, os Thunderbolts, né, a nova era dos Vingadores, inclusive o símbolo, a logo dos Vingadores no prédio da torre, né, mudou, né, tá diferente. E a antiga, né, a antiga fase dos Vingadores ali, representado pelo Homem-Formiga, o novo Capitão América, mas era o Falcão, e o Thor, né, ele que nesse momento aí tá, inclusive, discursando para eles com relação à ameaça do Doutor Destino, né, que é uma coisa que ele nunca tinha visto antes, e muito assustado, né? Então, se o cara tá assustado com o Doutor Destino, depois de ter enfrentado o Thanos, imagina como é que ele não é, né? A ameaça. Embaixo temos o encontro do Quarteto Fantástico com ali a tribo ali justamente de Wakanda, né? A galera de Wakanda e adjunto ali também os Thunderbolts, né? Então, eu tô assim, muito curioso para ver como é que esses crossovers vão funcionar. A gente sabe que os Thunderbolts e também o Quarteto Fantástico vai ser invocado justamente para estar tentando solucionar esta ameaça que é o Doutor Destino. Tô numa expectativa muito grande. Quem vai vir relatar sobre essa ameaça é justamente o Quarteto Fantástico. Acho que uma das coisas que ficou assim meio que submersiva dentro desse trailer é justamente a participação deste cara que é a peça fundamental, grave esta palavra, peça fundamental para este filme, que é ele, Loki, né? Para você que não assistiu a série Loki, já digo, assista urgente, porque ele vai ser a peça angular, o cara que vai estar aí movimentando tudo dentro desse filme, né? Porque quem não sabe, ele está lá controlando a linha do tempo, né?
no final da série Loki. Então aqui já foi um spoiler caso você não tenha assistido, mas é necessário que você assista, porque tem muitas coisas lá que vão ser, obviamente, explicadas em Vingadores Doomsday. E o Loki, ele possivelmente vai ser quem vai trazer o Capitão América para nossa realidade. Isso é assunto para já já, pera aí. Mas o Loki, eu acredito que, como a gente viu naquela imagem da semana passada, que foi divulgada pela Marvel, né, um baita de um pôster, de forma horizontal, a gente vê o Loki bem ali no centro, junto também com o Doutor Destino, que eu acho que, obviamente, ele tá menor, né, porque ele vai ter uma participação importante, mas o Doutor Destino é a história dele, né, vai ser numa pegada meio Thanos esse filme, viu, gente? Porque vai ter que embasar a história desse cara. Inclusive, saiu uma imagem que a gente já vai mostrar pra vocês, se você ficou curioso, espera um pouquinho, porque é a imagem que a gente tinha falado sobre o Doutor Destino olhando para um quadro relatando a família dele. Então, esta imagem relata justamente a história que vai se contar com relação a ele neste filme Vingadores Doomsday. E o Loki é o cara que vai estar aí movimentando as peças. E quando eu falei sobre aquela primeira imagem dos crossovers, né, que é essa aqui, então ele possivelmente é quem vai estar auxiliando essa galera a se encontrar, entendeu? Porque o Loki é o cara que está controlando a linha temporal. Então é um momento assim de muita expectativa ver a volta do Loki. Inclusive, eu quero já ver ele com o seu irmão Thor, porque eles dois têm aquela conexão, têm aquela química, né? Os caras são bacana demais, dois personagens icônicos dentro desse universo, desse MCU, e sem dúvida nenhuma vai ser maravilha eles dois juntinhos mais uma vez. E como eu disse para vocês aqui um pouquinho antes, com relação ao Loki trazer o Capitão América pra de volta aí a nossa realidade, entre aspas. Eu falei disso semana passada e volto a refrisar. E eu acho que uma das cenas mais impactantes desse trailer, sem dúvida nenhuma, é essa aqui, né, gente? É o encontro dos dois amigões, né? Nesse dia do amigo, né? Ele fala, ei, amigo. E aí o Thor fala, não posso acreditar, não pode ser. E aí ele estica o martelo e o capitão puxa o martelo para de volta da sua mão. E eu achei isso sensacional, né? É maravilhoso, dá um toque mesmo de nostalgia. Tá apelando, a Marvel tá apelando. Tá apelando pro lado do coração, pro lado da nostalgia, pro lado afetivo do fã. E eu acho que vai dar certo, entendeu? É a minha opinião, acho que vai dar certo. O meu único receio é justamente essa parte com relação ao Doutor Destino, que é a peça fundamental desse filme. Sem dúvida nenhuma, ele e o Loki vão ser os que vão, como diz outro, coordenar essa história. E o Doutor Destino é o cara que vai ser abordado dentro desse filme o tempo todo, né? Vai contar basicamente a sua história. E o Thor, né, que encontra nesse momento o Capitão América, faz esse remember da gente lá em Vingadores, o Ultimato, né, Vingadores também, Guerra Infinita, como eles tiveram uma conexão tão bacana, né, a Marvel apelando para essa cena aí tão glamurosa. Mas tivemos também, sem dúvida nenhuma, acho que uma das participações mais importantes dentro desse trailer, a gente viu Namor, a gente viu também a Shuri ali, mais uma vez coordenando o seu povo de Wakanda, e os X-Men, né? A inserção desses X-Men, eu acho que a cena que mais me deixou assim, que foi logo nos primeiros frames, foi também a do Gambit, né? A do Gambit aparecendo ali, lutando contra o Shang-Chi. Uma coisa que a gente possivelmente vai ver esses combates dos heróis. Eu acho que vai rolar demais, muito mesmo, sabe? Vai ter muito porque na primeira cena do trailer, onde a gente tem a fala do Doutor Destino, é perceptível que já tem aquela imagem bem com cara de quadrinhos, né, da incursão mesmo, né, aquele globo redondo cheio de luz, que é a apresentação de uma outra terra ali no vislumbre para o Charles Xavier. Então, acho que é um momento assim sensacional dentro desse trailer, logo nos primeiros momentos, né? E aí a gente tem todo o movimento ali dos X-Men neste trailer, né? Então, eu estou numa expectativa muito boa
para este filme que chega, Vingadores Doomsday, chega 17 de dezembro, viu? Para mim o filme do ano. Se Odisseia não bater um recorde de bilheteria absurdo, né? Que tá vindo com tudo, mas sem dúvida nenhuma eu acho que é o filme do ano, viu? Mas, Nes, me diz aí qual a cena mais impactante pra você dentro desse trailer de Vingadores Doomsday? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, estoura o botão de like, se inscreve aqui no nosso canal na Nerd Sem Fio TV, a gente sempre tá atualizando você, principalmente aqui no Giro do Hype, toda segunda-feira, trazendo aí o que é de mais hypado na cultura nerd pop. Me diz sua expectativa para Vingadores Doomsday. Deixa aqui seu comentário, estoura o botão de like. Compartilha esse vídeo pra galera. Quero agradecer sua audiência. Eu fui!